Olá, músico, musicista, bem-vindos à nossa série de entrevistas. Hoje nós estaremos entrevistando uma pessoa muito especial que fez e faz e fará muito pela cultura regional, estadual e federal. Logo mais, a Kelly passa todas as informações do nosso entrevistado. Eu só vou fazer uma abertura aqui, que eu procurei achar umas palavras que resumisse toda essa pessoa aqui, ó. Que o conceito de revolução é geralmente utilizado em uma transformação radical. E a revolução é isso que o maestro Roberto Farias, na área cultural, faz muito bem. Aonde ele coloca as mãos, as coisas se transformam. Antes de passar a palavra a Kelly, eu, em nome do nosso presidente Márcio Teixeira, quero agradecer a presença, a disponibilidade do maestro Roberto Farias, da Kelly Faia também, e vamos dar início. Kelly, é com você. Fique à vontade. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fique por Dentro. E hoje nosso convidado super especial, e é uma honra trazê-lo, é o maestro Roberto Farias. Ele que é professor, regente, compositor, e ele destaca-se como um dos principais regentes de bandas sinfônicas da atualidade. Ele também é coordenador de grupos artísticos, de Cubatão, professor de regência, e hoje teremos a grande honra de saudá-la a sua presença. Seja muito bem-vindo, maestro Roberto. Obrigado, Kelly. Obrigado, Júlio, grande amigo Júlio. E a todos os músicos que estão nos assistindo, instrumentistas, cantores, produtores e todos aqueles que estão envolvidos com a atividade artística e musical. Para mim é uma grande honra e em participar desse novo momento, né, da Ordem dos Músicos do Brasil, não é? E que me dá muita satisfação de poder participar desse momento, que é um momento diferente, um momento bastante esperado. Eu que já tenho 50 anos de carreira, né, eu sonhava com esse momento, ainda bem que deu tempo. Uau, 50 anos de carreira e quão preciosidade é para nós, músicos e todos os interessados, com certeza, nesse assunto, que eu já vou iniciar a pergunta, que é um campo dos músicos em que muitas vezes a gente tem dúvidas de como seria uma formação de um músico profissional, quais seriam os caminhos para ele se profissionalizar. Se o senhor maestro puder nos ajudar com essa pergunta. Bem, a gente tem, sobretudo no Brasil, não é? A gente sempre teve essa profissionalização resultante de um processo empírico, não é? O brasileiro tem essa veia musical, essa veia artística, né, no seu DNA. Então, a gente sabe desde há muito tempo, né, a tradição brasileira através das bandas, não é? E que passava de pai para filho, para neto, enfim, amigos, não é? Então, surgir uma banda no Brasil era uma coisa assim muito natural, não é? E por ser natural, né? Por ser natural, às vezes, num piscar de olhos, se tinha um organismo novo, não é? O resultado inverso disso, não é? Que foi sempre uma atividade muito amada, mas pouco valorizada, não é? Então, com isso vinha a formação, né? Vinha a formação que não era uma formação dentro dos padrões acadêmicos, não é? Era uma atividade frequentada por pessoas de diversas áreas, né? A gente tem a tradição das bandas aí, onde era o alfaiate, o açougueiro, o sapateiro, o
o vendedor, o comerciante, o médico, o advogado, não é? E que aprendiam no âmbito aí desses grupos, não é? Só que nós estamos no século XXI e já desde o século passado, porque nós nascemos no século passado, já existe uma conscientização, né, de que a profissionalização ela vem acompanhada de uma formação, o suporte tem um suporte de uma formação estruturada, não é? E que passa hoje pela academia. Então, não dá para nós pensarmos a profissionalização da atividade musical como se pensava há 40, 50 anos atrás, não é? Então, é que se profissionalizava quem conseguia sobreviver, né? Sobreviver, ou seja, conseguia se manter na atividade musical, graças ao seu talento, graças às suas oportunidades. E hoje a gente vive, hoje já há muitas décadas, a gente vive um momento em que você pode forjar o músico profissional. Você pode forjar o músico profissional, assim como em qualquer outra atividade, qualquer outra profissão. O talento, a vocação vai fazer a diferença. Você vai ter um músico mais versátil, você vai ter um músico menos versátil, você vai ter um músico que atua dentro de um padrão específico, ele consegue desenvolver a sua atividade a contento, né? Mas ele não vai muito além daquela, ou seja, não atende àquela expectativa que no passado era muito importante, porque a gente tem nomes no cenário musical brasileiro, né, de que pessoas com uma formação talvez musical, uma formação sistemática não tão consistente, mas eram grandes expoentes, né? Aqueles músicos, no passado a gente teve músicos aí que até eram oriundos de escravos, né? Sem grandes chances de uma formação sistemática e que se tornaram grandes expoentes, grandes referências. Eu não vou aqui citar nomes para não pecar, não é? De deixar de citar figuras de grande relevância. Mas hoje a gente consegue ter essa profissionalização de uma forma sistemática, né? E que não dá para fugir dos padrões, né, de formação ditados pela academia, não é? Quando a gente fala em academia, não está falando de amarras, de que o músico vai viver naquele quadradinho. Não, muito pelo contrário. Ele tem a possibilidade de uma visão, né, um tanto maior, um olhar um tanto mais bem informado e que ele tenha condições de dialogar com o mundo. Isso que é importante, né? Nós fazemos música no Brasil, fazemos música brasileira, fazemos música estrangeira, mas de diferentes gêneros e estilos. Mas em qualquer lugar do mundo que nós cheguemos, né, nós temos que estar à altura de um músico norte-americano, um músico europeu, um músico africano, um músico asiático, não é? Então, é isso que nós buscamos, e hoje também, com o advento do avanço tecnológico, a gente tem condições de que
você busca uma técnica que foi consagrada na França, né? Hoje, por meio de aulas remotas, videoconferências, você tem esse acesso, não é? Então, a gente precisa rever também, a gente precisa atualizar esses conceitos, não é? E a ordem dos músicos também. Ela tem que ser a ordem dos músicos do século XXI, né, do ano de 2021, diferente do que foi na década de 60, no seu início. Brilhantemente, maestro. É muito importante todos esses dados, inclusive eu estou acompanhando, sempre quando tem alguns concursos, até mesmo para vaga de instrutor de música, professores, tem algumas instituições que elas exigem a certificação, a comprovação de uma academia, de um curso superior, para que, de fato, ele possa até mesmo prestar a prova para entrar em determinadas instituições. Então, realmente, se profissionalizar está antes de tudo, além de ter, né, todo o conteúdo pedagógico, intelectual aprimorado, também a certificação é muito importante. E trazendo também uma outra deixa da fala do senhor sobre o avanço tecnológico, tem até uma dúvida se realmente cursos até mesmo de regência, ou até mesmo faculdades de música, aulas de música, nesse novo formato remoto, devido ao atual cenário, né, pandêmico ainda, e a gente não sabe até quando, até onde vamos. E antes disso também já existiam cursos à distância de ensino de música, aprimoramento de regência, aprimoramento de aulas de música. É muito importante essa visão, né? Como avaliar um curso de música, né, à distância. Bastante importante, Kelly, isso que você colocou. Eu, há um ano atrás, olha, já estamos um ano, né, na pandemia, vivendo a pandemia. Quando a gente podia sair de casa, eu encontrei um amigo no shopping, né, tomamos um café junto, e estávamos no início aí experimentando as aulas remotas. E ele falou, não, eu continuo dando aula remota, mas não é a mesma coisa. E eu perguntei, por que não é a mesma coisa? Não, porque a aula presencial é insubstituível. E ele é professor de violino? Aí eu falei, sim. O problema é o aluno? Ele falou, não, nem tanto, é porque a gente sente falta de estar perto do aluno para fazer as correções. Aí eu falei, ok. Então, no estudo do violino, se fala muito do cotovelo para fora. Quando a aula é presencial, o professor chega lá e toca o cotovelo do aluno e coloca para dentro. Aí, 2 minutos depois está para fora, o professor vai lá. Então, cria uma dependência e o aluno ele fica muito dependente. Por que na semana seguinte ele volta lá com o cotovelo errado? Porque não tem a mãozinha do professor. Não tem a mãozinha do professor. E esse amigo ficou me olhando, olha, tem razão. Eu falei, então, o problema não são os alunos, somos nós, os professores, que não estamos capacitados para lidar com essa situação. Porque tem sempre essa dependência de você chegar lá, né, mexer no ombro dele e no braço. Agora, a distância, falou assim, o cotovelo para dentro. Olha, foi para fora. Para dentro. Bem, agora você vai, como tarefa, você vai me gravar um vídeo tocando o estudo número 3, né, do Kreutzer, e vai me mandar o vídeo, eu vou fazer as observações. Esse aluno, ao gravar o vídeo, opa,
Ele não vai esquecer do cotovelo, porque senão o professor dá um pito nele. Então, ele já começa a andar com as próprias pernas. Porque quando o professor está dando aula remota, ele está ouvindo se está afinado, se está desafinado, se o dedo está fora do lugar. Não é? Olha a mão, né? o seu punho está, né? Está dobrado. Né? Ele tem que estar alinhado com o braço. Ah, tá. Quer dizer, a distância né? Você vai orientando, você vai conduzindo. Então, eu cheguei a ele e falei, o problema somos nós. Né? Eu dou aula de regência. Aí, como será a aula de regência remota? Será que funciona? Não funciona. Eu digo, não é que eu queira que a partir de agora, os próximos 50 anos, sejam aulas remotas. Não é isso. Mas que a gente até mantenha. Porque qual é a tarefa que eu dou? Eu e os meus colegas docentes dão para os alunos. Grave os 10 primeiros exercícios em vídeo e mande para mim. Eu vou analisar. Eu vou dizer, exercício 1 tem esse problema. Regrave. Agora é diferente. A aula é presencial, que é a ideal, mas também é aquela. Olha, desculpe, eu peguei um trânsito, olha, e esqueci a batuta, esqueci o meu caderno, esqueci o meu livro, o meu método, esqueci o meu arco, esqueci o meu bocal. Não, tudo bem, tudo bem. Descansa um pouco aí. Você teve aquele período, né, comprometido, prejudicado, né? Ou você chega numa sala, professor, você viu o que aconteceu lá? Puxa, aquilo foi horrível, né? Aí sobra 15 minutinhos de aula. Agora, a aula remota, não. São 2 horas, né? Qual é a carga horária? Tem que ser cumprida. Olha, leiam tal coisa. Ok, Kelly, você vai falar sobre Wagner. Todos estão ouvindo. Você não vai querer passar o carão, né? O que as pessoas... Você não está vendo diretamente as pessoas, né? Olha, que eu não tive tempo, entende? Olha, amanhã eu tenho aula remota, então eu vou varar a noite, ler esse texto sobre Wagner, que eu vou ter que apresentá-lo, né? Os trabalhos, fazer o resumo das aulas de 1 a 5 de musicologia, em nível de pós-graduação. Não tem desculpa se quebrou o lápis, se faltou luz, né? Se o cachorrinho ficou doente. Né? O prazo é dia 8 tem que chegar no e-mail do professor. Leiam o livro de metodologia da pesquisa científica do Ast Vera. Tem que ler, tem que ler. Então, lógico, essa interação, esse compartilhamento do estado emocional é muito importante e necessário, mas tem a parte racional. A parte racional. Faça a redução das sinfonias de instrumento de sopro de Stravinsky. É fazer e mandar. Olha, aqui teve um problema, você não viu isso, não viu isso. Faça análise da terceira sinfonia de Brahms. Olha, aqui faltou isso. Não é? Então,
eu acho que a gente pode tornar isso muito eficiente. Eu estava conversando anteriormente com o Júlio de que eu estou fazendo uns plantões tira-dúvidas com as turmas de pós-graduação em regência, que envolve o Brasil inteiro e até a América Latina, até o México. E um desses encontros, eu perguntei para uma aluna, como é que está? Como é que você está? Ela começou a chorar, porque a situação que ela está vendo lá no norte do país, de pessoas morrendo, faltando respiradores, faltando oxigênio, né? As pessoas desesperadas, e ela está profundamente afetada. O que que ela... Então, o que a gente tira aí de aprendizado? Bem, eu vou ter que vencer essa questão emocional. Eu sou humano. Professor, será que eu posso ser a última a expor o meu trabalho? Eu falei, não, mas fale o que está te angustiando, isso. Daqui a pouco ela abriu um sorriso. Professor, eu estou pronta. Então, a gente está aprendendo a lidar com situações das mais diversas, não é? Então, nós podemos ser eficientes, sim, não é? Eu hoje estou dando aula para alunos do México, do Paraguai, da Colômbia, do Peru, do Equador, lá da região amazônica, né? Alunos de Sergipe, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai. E essas pessoas viraram meus seguidores, não seguidores de Instagram, de Facebook, também, né? Também, porque eu procuro usar as redes sociais, né, de uma forma positiva, né? Publicando os meus trabalhos, os meus artigos, as minhas obras, as minhas performances, não é? Mas as pessoas, maestro, como seria para você ser o meu mentor? É só você dizer quando é que você tem disponibilidade. Qual é o custo disso? Não tem custo. Não tem custo. A gente está vivendo um período que a gente tem que se doar. Lógico, nós precisamos trabalhar, precisamos sobreviver, precisamos ganhar dinheiro. Sim. Por que não fazer um pouquinho a mais da sua obrigação contratual? Só que, infelizmente, na nossa área, e quando a gente vai se referir aos gestores públicos, às vezes eles se aproveitam disso, porque o músico é sonhador, o artista é sonhador, não é? Então, com todo respeito àquele que faz a zeladoria, faz a faxina, ele tem família, ele tem as suas obrigações, ele precisa comer, ele precisa vestir. O gestor entende tudo isso. Agora, ele não entende, ou ele se faz desentendido de que nós músicos, nós artistas, convivemos com tudo isso o tempo todo aqui, ó. Está à minha volta, conhecimento. Porque o que nós éramos enquanto artistas, enquanto músicos, enquanto instrumentistas, cantores, o que nós éramos ontem, para hoje já é insuficiente.
Então, nós estamos em constante reciclagem, em constante aprimoramento. Então, é o momento realmente de nós valorizarmos, né, instituições como a OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil, porque não adianta você conhecer as leis, ter domínio da legislação, dos seus direitos, dos seus deveres. Você tem uma voz que te represente, não é? E a gente está chegando nesse momento, eu sei que eu estou me antecipando, mas a gente está chegando nesse momento de reconstrução daquilo que nos foi sombrio no passado. Eu lembro que no final da década de 70, eu declinei de um contrato, porque a exigência era ter a carteira da Ordem dos Músicos. E eu declinei do contrato, porque eu falei, eu não vou tirar a carteira da Ordem dos Músicos, porque eu não acredito na Ordem dos Músicos. Só que, uns 10 anos depois, quando um projeto meu foi aprovado e que ia mudar a história da música nesse país, eu tive que me render. Fui à Ordem dos Músicos, levei o meu diploma e tirei a carteira. Pronto. Fiquei em paz, mas ainda sem aquela crença, né? Porque o quadro era o mesmo de 10 anos atrás. Só que agora a gente, né, não está vendo a luz no fim do túnel. Ela já está à nossa porta. Né? É pegar e entrar. Então, eu quero ser um porta-voz. Eu quero ser um porta-voz. Não é? Eu ontem fiquei indignado porque eu assisti a um vídeo e que a pessoa celebrava que, olha, caiu essa obrigatoriedade que tem que ter a carteira dos músicos. Você pode trabalhar e não precisa ter isso. Aí eu fiquei pensando assim, ok, você vai chegar na cara do seu contratante, esfregar a lei, ele vai dizer, não estou nem aí com essa lei. É diferente de uma instituição, uma instituição oficial que chega e fala, eu represento aqui a classe musical. Né? As normas são essas. O caminho é esse. Porque se você seguir esse e esse, se seguir esses caminhos, você vai estar tranquilo perante a lei, perante as pessoas, perante a atividade, né? E o seu negócio estará preservado, coberto, não é? Falei demais, né, Kelly? É impressionante, incrível a sabedoria. Eu, por mim, só ouviria, não perguntava nada. É muito, muito bom. E a gente também percebe, né, maestro Roberto, que muitos desse trabalho, voltando até mesmo a essa questão das aulas remotas, que existe sim presenciais, o trabalho em grupo, mas também remotamente, a gente percebe essa parceria, esse cuidado emocional. Às vezes tem obras que você precisa trabalhar em duplas por conta da timbragem do instrumento, ou enfim, e isso aproxima, né, porque é uma questão que vem recorrente, perguntando sobre o posicionamento do trabalho em grupo, que são valores de, inclusive, respeito, disciplina, é extremamente importante, e valores realmente trazidos remotamente. E nesse universo dos grupos, da estrada, desse trabalho que o senhor inclusive enraizou, né, nossa grande admiração realmente por desenvolver trabalhos consolidados.
com grupos artísticos. Trouxe-nos também essa questão da Ordem dos Músicos, que realmente é um novo tempo, né? Que existe sim uma decepção ao passado, mas que essa porta iluminada está muito à frente, e até mesmo uma direção para muitos músicos que não ainda enxergam essa luz, que nós estamos bem próximos e que tem muitos benefícios da Ordem dos Músicos, e ouvir isso do senhor é realmente algo muito plausível para todos os envolvidos na Ordem, que se dedicam, que vestem a camisa, de modo muito especial ao presidente Márcio. Então, isso ouvir também é muito, muito importante. E eu estive aqui só analisando, né, que com 50 anos de estrada, de carreira, eu fico pensando se nesse intervalo, maestro, nesse universo de leis de incentivo, como sustentar 50 anos à frente de grupos artísticos, grupos musicais? Teve algum tipo de experiência com leis de incentivo, com buscas de apoios? Porque muitos músicos, maestros, eles se questionam de como se sustentar nesse universo de formações de cameratas, de grupos musicais. Nessa vasta experiência, teve algum contato nesse universo de leis de incentivo? Bem, com o advento das leis de incentivo, né, lá atrás, primeiro a Lei Rouanet, houve assim cresceu muito a expectativa de que essa questão de manutenção das atividades artísticas ou patrocínio de atividades artísticas, né, estava resolvido, porque a lei é boa, né? A lei é boa. Só que ela sofreu um desgaste muito grande com o passar do tempo, né? E ela foi alvo de uma demonização, não é? De que a Lei Rouanet era uma fraude, pessoas, né? E é verdade que muita gente usou isso de maneira indevida, não é? Então isso enfraqueceu. Mas muitos projetos foram viabilizados graças à Lei Rouanet. Depois veio aqui em São Paulo a lei do ICMS, né? O PROAC também beneficiou e tem beneficiado muita gente, né? O problema é que não existe essa... O que falta aí é um trabalho com junto aos legítimos apoiadores, aos virtuais patrocinadores, não é? Então fica muito ao gosto e à vontade daquele que beneficiário, né, da renúncia fiscal, não é? Então, eu acho que esse é um ponto que precisava ser revisto, né? De que se ele gosta do Júlio, ele faz a renúncia, opta pela renúncia fiscal porque ele gosta do Júlio. Ou se ele gosta do Roberto, ou se gosta da Kelly, assim. E, às vezes, ele gosta daquele cara que está na mídia, daquele cara que está na TV, né? Todos os finais de semana, aquele cara que está aí nas paradas, não é? Então, esse é o grande problema, né? E sempre a gente sabe que ficou na dependência de se ter um bom lobby, e muitas das vezes um lobby político, né? De alguém, um político ligar, ô fulano, tem um projeto de 1 milhão, né, do Júlio, aí dá uma forcinha. Aí o cara vai porque
ele tem um interesse ali, né? Aí tem um projeto do Roberto aí, 150 mil. Não me interessa, né? Não me interessa. Então, eu acho que isso precisava ser revisto, né? Primeiro, quem quer renúncia fiscal, quem está interessado em investir em cultura, ok, está aqui. Então, você já se habilita lá, né? E o critério de apoio, né, tem que partir de uma, sei lá, de uma câmara, né, de uma câmara cultural que analisou os projetos e, vê e viu que esses projetos são viáveis e de interesse público, interesse cultural, né? E não somente mercadológico, porque o cara vai investir no Júlio porque vai vender mais, né? Ele vai vender mais vassoura, carro ou iate, né? Então, eu acho que aí que nós temos que entrar, e que a gente discuta, né, os termos dessas leis e, e venhamos a propor alterações, ajustes, para que isso seja possível. Por outro lado, é o que eu vivo hoje, já há 2 anos, um dilema com os grupos artísticos de Cubatão. Eu vou falar claramente, porque eu tenho publicado isso, né, diariamente, né, publicado em revistas, jornais também, dando o meu testemunho a respeito. Os grupos artísticos de Cubatão, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, desculpa, foram surpreendidos com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público, que julgou inconstitucional a lei que regia os grupos artísticos de Cubatão. Então, isso foi dado um prazo para readequação da lei, mas nunca dizendo que as atividades eram inconstitucionais, e sim a forma de remuneração dos artistas. E o Ministério Público deu um prazo de 120 dias para que a administração municipal fizesse uma readequação na lei. E a administração se valeu disso e lavou as mãos, dizendo: não sou eu, ou não somos nós que estamos acabando com os grupos artísticos, é o Ministério Público. Então, a administração não recorreu da decisão do Ministério Público, não fez a readequação e os grupos artísticos estão entrando no 25º mês de paralisação. Teve dois períodos de atuação, períodos de 3, 4 meses de atuação, graças às emendas impositivas, que é similar às emendas parlamentares. Só isso. E com o advento da pandemia, lógico, é o pretexto que aquele gestor que não tem boa vontade, ele usa. Agora, nesse período de pandemia, não dá para se fazer nada. Os grupos têm que se manter por leis de incentivo. Só que qual é a visão? Qual é a visão do empresariado? Aquele que pode investir em projetos culturais via renúncia fiscal. O dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. É dinheiro de imposto.
é a visão? Como é que eu vou investir em grupos que são municipalizados? A obrigação é do município, a obrigação é do Estado. E, por outro lado, não tem um trabalho da administração de propor uma parceria. Olha, vamos investir nos nossos grupos artísticos, né? Vocês entram com 50%, nós entramos com 50%, né? E qual é a contrapartida disso, além da renúncia fiscal? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A sua marca já garantida, que a própria lei garante, você está divulgando a sua marca, você está investindo em cultura. Só que o que o poder público faz? Ele deixa a cargo de nós, artistas, passarmos o pires. Porque quando eles chegam às empresas, né, eles chegam às empresas para pedir que patrocinem um show de 1 hora que custa 300, 400, 500 mil e que não deixa nada. Mas é aquele show que você liga a televisão, está lá aquele artista fazendo exatamente a mesma coisa. E aqueles que constroem uma carreira artística, grupos, né, aqueles cantores, músicos, instrumentistas, né, independentes, eles ficam à margem de tudo isso, porque eles não têm força, eles não têm representatividade, não é? Então, eu acho que aí é o que eu penso, que a Ordem dos Músicos pode entrar. De ela olhar o que acontece em termos de qual é a demanda de editais, ter equipes especializadas para estudar esses editais e orientar a classe. E com isso vai resultar naquilo que todos nós queremos, que é a geração de renda, que é a profissionalização, porque você tem os produtores culturais que vão à hora dos músicos, olha, tem esses editais. Nós temos esse cadastro aqui, nós temos cadastro de projetos em tal área ou em tal vertente, tudo na área cultural. Música instrumental, música vocal, música popular, música sinfônica, dança, né, musical, entende? Toda ópera, e, né, toda essa diversidade, né, de atividades artísticas, não é? Mas as dúvidas, as perguntas, os questionamentos são levados à ordem e solucionados pela ordem. A ordem é o órgão que pode dar esses caminhos, não é? Porque fica um corre para cá, outro corre para cá, outro corre para cá e acaba não dando em nada, né? Eu tenho um projeto que custa 100 mil reais, então eu me encaixo em determinado edital, né, dentro da vertente, da vertente que eu atuo. O Júlio tem um projeto de 800 mil, 1 milhão, 2 milhões. Né? Então, tem aquele produtor que tem o cacife e tem a expertise para levar isso adiante, fazer vingar isso. O Roberto tem aquele que cuida da ópera, da música sinfônica, da música vocal, né? O outro do teatro musical. Não é? Então, olha a circulação que nós vamos ter, né? e a integração, e a interação que nós vamos ter de todas as pessoas envolvidas na atividade musical.
Então, essa é a ordem que eu vejo, não é? Bem, o jovem sai lá do seu curso universitário, ele vem lá da Unicamp, olha, eu sou graduado em música popular. Opa! Qual é o panorama, a ordem dos músicos? Olha, é esse, esse, esse. Aqui nós temos um consultor para a música popular. O outro sai com seu diploma de regente, compositor. Olha, nós temos aqui um consultor, um orientador para essa sua área. Né? Eu tenho graduação em ópera. Ok, nós temos. Não é? Então, que as instituições também se reportem à ordem dos músicos. Olha, nós estamos trazendo um musical para São Paulo, para Campinas, para Jundiaí, para não sei aonde. E nós precisamos arregimentar músicos. Bem, o caminho é esse. Nós temos aqui cadastrados, nós temos currículos, nós temos, né, pessoas que podem fazer esse trabalho com segurança, com o respaldo da ordem dos músicos. É esse fortalecimento que tem que ser, não apenas aquela visão do passado que as pessoas tinham, a nossa classe tinha, né, de uma instituição que arrecadava anuidades, né, que recebia taxas para a expedição da carteira, para fazer o exame. Não, algo sério, que você sai lá da universidade com o seu diploma, né, e mereça um registro, uma validação, um reconhecimento da própria ordem dos músicos. Né? Então, eu sempre tenho dito, o que nós almejamos? Nós almejamos uma ordem dos músicos, uma OMB, como uma OAB, com a mesma respeitabilidade. Incrível, bravíssimo, maestro. Todos os esclarecimentos super sanados, com certeza. E eu fiquei por dentro de hoje, né? Teve o privilégio, com certeza, de tê-lo aqui neste programa. E aqui também fica um espaço, se o senhor quiser falar algo, comentar mais alguma coisa, fique livre, mas também passe-nos as suas redes, como que nós podemos te encontrar, ou se tiver alguma dica, aqui é o espaço também, especialmente para o senhor. Sim, eu tenho um canal no YouTube, né, Maestro Roberto Farias, que certo. Tem vários vídeos, né, do meu trabalho na área que eu atuo, e que inclui a música sinfônica e também a música religiosa, né? Como eu sou evangélico, e hoje a gente tem, né, o mercado brasileiro, ele tem muitos músicos com essa formação, músicos começaram na igreja e se profissionalizaram porque trilharam o caminho certo. Então, hoje a gente tem, nessa área, música de muito boa qualidade, né? Música de muito boa qualidade. Então, no meu canal do YouTube vão encontrar isso, Maestro Roberto Farias. Tem um blog também, que é www.m de maestro, mrobertofarias.com/blog. Aí no Facebook, Roberto Farias, uma página pessoal e outra página Maestro Roberto Farias. E é fácil, no Facebook vai ter o acesso também para o Instagram, né? E lógico, eu não sou
expert em redes sociais, então eu tenho colaboradores, que alguém fala, mas eu vou postar isso, mas ok, que bom, não é? O que eu queria dizer, Kelly e Júlio, e a todos que estão nos assistindo, porque às vezes nós brasileiros ainda não nos libertamos daquele complexo do qual dizia o Nelson Rodrigues, complexo vira-lata. A gente se acha o menor músico do planeta, o menor pensador do planeta, quando na verdade não é. Quando na verdade não somos. Eu já trabalho há mais de 30 anos na Argentina, morei um tempo lá, né? Trabalhei em Buenos Aires e trabalhei em Córdoba. Córdoba, eu morei 6 anos em Córdoba. E quando eu cheguei em Córdoba, em 2008, eu fui trabalhar no Teatro San Martín, Teatro del Libertador, San Martín, Córdoba, capital da província de Córdoba. E eu assumi o posto de diretor artístico da Banda Sinfônica da província de Córdoba. Eu, brasileiro. A gente sempre teve aquela cisma com a Argentina. E lá eu descobri que a cisma é só no futebol. Do resto, eles gostam da música brasileira, gostam do povo brasileiro, gostam da culinária brasileira, não é? E o que aconteceu? Eu cheguei lá no teatro e nós tínhamos a banda sinfônica e a orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica tinha o seu nível de categorização, que ia de 1, o mais elevado, até 5. O posto mais baixo. E a banda sinfônica começava do 5 e ia até o 9. Então, estava, né, num plano inferior à orquestra. A banda sinfônica começava onde a orquestra terminava. E eu vi aquilo e eu não me conformei, porque usávamos o mesmo espaço, cumpríamos a mesma agenda, cada um na sua vertente, e tínhamos músicos em comum. Os chefes de naipe da banda sinfônica, que eram solistas, eles eram também chefes de naipe na orquestra sinfônica. Por que eles valiam menos na banda sinfônica do que na orquestra, em relação à orquestra? E eu fiz um estudo, ou seja, uma fundamentação, e que foi através do secretário de Cultura, foi até o governador da província. Um ano depois, em 2009, o governador baixou um decreto unificando, elevando a banda sinfônica às categorias de 1 a 5, tal como a orquestra. Lógico, o povo da orquestra ficou bravo, né, mas teve que entender que acima de 1 não tinha mais nada. 1 era o começo e 5 era o final, e já era o máximo. E ficou tudo bem. Agora, um brasileiro teve esse poder de convencimento que já durava quase um século e nunca ninguém havia conseguido. Então,
se essa minha temporada na Argentina foi só para isso, já valeu. Porque um maestro brasileiro ganhou credibilidade para promover uma revolução, como o Júlio coloca, né? Entende? Como é que vem um Brasil, isso que nós estamos há séculos, há décadas tentando? Não é? Esse é o primeiro ponto. A questão de uns 3 anos atrás, eu recebi um pedido da administração do teatro que eu trabalhei, porque o teatro entrou em reforma e eles precisavam uma nova câmara acústica, porque como o teatro no palco são grupos grandes, como orquestra sinfônica, banda sinfônica, às vezes grupos de câmara, coro, espetáculos de balé, né, de dança. Bem, então tem a câmara acústica para cuidar dessa questão acústica e, às vezes, essa câmara é retirada, ela é móvel. Então, eu recebi um pedido da administração do teatro para que eu indicasse a câmara acústica adequada para o teatro no qual eu já havia trabalhado, né, já frequentando há 30 anos, né, como convidado e depois como titular. E eu indiquei, eu tinha conhecimento, né, pelas minhas andanças aí no mundo, de uma câmara que é fabricada na Alemanha, que era 3 vezes mais o preço, o custo era 3 vezes mais do que eles já tinham conhecimento das opções que foram apresentadas. Então, optaram por essa câmara acústica que eu indiquei, e dizendo, por indicação do conceituado, do renombrado maestro diretor Roberto Farias. Então, veja que a gente vale muito mais do que pensa, não é? E a questão de repertório, a questão de funcionamento dos naipes, aquela coisa, maestro, como se usa no Brasil? Assim, nós estamos atrasados, vamos passar a usar assim. E está até hoje, não é? Então, nós temos que, vamos levantar a cabeça, nós temos valor e não valemos pouco, como querem que nos consideremos, não é? Então, é isso que eu deixo, de que nós temos condições de ter o melhor órgão representativo da classe musical de todos os tempos, algo jamais visto, que as instituições públicas, privadas, sabe, nos façam reverência, porque nós representamos realmente os anseios da classe, né? E nós teremos condições, né, dessa regulação, ou seja, de ditar as normas, né, de nós nos integrarmos com a melhor orquestra da América Latina, a USESP, por exemplo, que tem um padrão internacional. Em São Paulo, Orquestra do Teatro Municipal. Né? A orquestra da Universidade de São Paulo. Então, uma orquestra de uma instituição acadêmica,
Como é que funciona isso? Quais são os parâmetros, quais são os padrões adotados? Uma orquestra de um teatro de ópera, uma orquestra vinculada ao Estado, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Como é que esse padrão chega a Campinas? Como é que esse padrão chega a Santos? Como esse padrão chega a Araraquara? Como chega a Taubaté, a Presidente Prudente? É o padrão brasileiro. Então, a Ordem dos Músicos do Brasil, né, começando por São Paulo, tem que buscar um padrão brasileiro. Lá no Norte e Nordeste, aonde nós vamos buscar? Vamos buscar em São Paulo, porque as pessoas lá estão estruturadas, porque aquilo que acontece em São Paulo vai acontecer em Pernambuco, vai acontecer no Tocantins, no Mato Grosso, em Goiás. Ah, Goiás está perto ali do Distrito Federal. Não importa. Se tivermos que ser referência para o Distrito Federal, sejamos. Para Porto Alegre, sejamos. Né? Lugares que têm grande tradição. Mas São Paulo, desculpem-nos, é o centro do Brasil. Né? A gente tem que assumir isso. A gente tem que assumir isso. Que Minas Gerais olhe o modelo de São Paulo e aplique. Por que você está exigindo isso em BH? Porque em São Paulo se faz assim. E São Paulo é o padrão, né, adequado, porque segue um padrão universal, um padrão internacional. E é isso de que o músico, estou aqui, olha, recebi hoje a minha carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Tem que ser orgulho. Não aquilo que eu vivi na década de 70, declinando de um contrato que podia ser um contrato que eu viesse até me aposentar. Porque a exigência, o último item era carteira da Ordem dos Músicos, instituição na qual eu não acreditava. Mas já há alguns anos eu pus crédito. Bem, eu vou apostar. E mesmo à distância tenho procurado colaborar. Né? Atuei assim, voluntariamente, né, ao lado do Gerson Tages, né, e orientando em alguns aspectos para que se inteirasse, né, porque ele, como vem de uma vertente popular, ainda não tinha o conhecimento de como funcionar, né, os meandros de uma orquestra sinfônica, de um coral, de um coro polifônico, de uma banda sinfônica, de uma orquestra de câmara. Né? Quer dizer, então, houve essa abertura. Né? Então, é isso que a gente tem que... Por isso que eu digo, não é uma luz, Kelly, Júlio, e músicos em geral, classe musical, não é uma luz no fim do túnel. A luz está aí na porta, é só a gente entrar e trilhar esse caminho maravilhoso que nos reserva a Ordem dos Músicos do Brasil. Eu fico muito grato pela oportunidade de poder expressar isso, não é? Que, na verdade, vem coroar toda a minha luta, né? Vem coroar toda a minha luta diária. Estou com 67 anos, enquanto tiver força, vigor, saúde, não é? Eu quero lutar por essa causa. Obrigado. É emocionante ouvi-lo.
A Ordem dos Músicos do Brasil agradece imensamente a sua participação, a sua contribuição, e saiba que nós somos, com certeza, admiradores da tua arte, da tua entrega, do teu amor, e obrigada pelas palavras, porque realmente existe um complexo de inferioridade nessa linha, não somente dos músicos, mas acho que o povo brasileiro precisa dessa injeção de ânimo para acreditar que a arte transforma, que a música é a única linguagem que se comunica de uma forma muito demais de fácil acesso, né, que entra facilmente no limbo, no nosso sistema límbico, enfim. Então, a nossa gratidão. Obrigada, maestro Júlio. Uma última frase, Kelly, Sim. que eu tenho usado sempre, porque nesse período da pandemia se fala muito em serviços essenciais, atividades essenciais. E eu quero terminar, né, a minha fala dizendo o seguinte, repetindo o seguinte: arte é vida e a vida é essencial. Bravíssimo. Sigamos com fé. Sigamos com fé. Vamos, mantendo esse foco. Maestro Júlio, quer falar algo? Bom, eu estou sem palavras, eu tive o prazer de conhecer mais pessoalmente, tive aula com ele, uma pessoa realmente especial. E, maestro, só quero deixar claro, assim, eu também entrei nessa luta da Ordem dos Músicos, porque eu tive o prazer de conhecer o Márcio Teixeira, e assim como a Kelly também, nós estamos entendendo que isso é uma missão, não é uma profissão nem nada de nós estarmos na Ordem. Tanto que, tanto a Kelly como eu, nós somos voluntários. E somos eu, por exemplo, a Kelly também, acredito que nós fazemos isso por questões de acreditar e de tentar organizar uma categoria. Eu trabalho com música há 40 anos e eu sempre fico pensando como nós vamos poder se organizar e não muda-se gerações, muda e as coisas não mudam. E aí o Márcio me deu essa oportunidade de poder ter acesso à Ordem dos Músicos e eu estou fazendo o que o senhor acabou de comentar. A gente não pode ter complexo de vira-lata, tem que fazer o melhor, e a gente tem que fazer o melhor pensando no coletivo, porque caso nossa categoria fique mais desorganizada do que está, a gente corre o risco de sumir e ficar em extinção. Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome do presidente Márcio, pela presença, pela disponibilidade do senhor, a Kelly e a todos os músicos que estão nos acompanhando, tá bom? Abraço a todos.